Aqui é Cássio De Luca e antes de qualquer coisa, deixa eu te mostrar algumas mensagens que eu recebi nos meus últimos dias de WhatsApp. Olha, eu não tô querendo aparecer aqui pra vocês e nem pagar uma de galo velho, gostosão. Até porque, em primeiro lugar, eu não ganho nada com isso. E em segundo lugar, eu queria que você soubesse que eu já fui um completo bunda mole com as mulheres. Eu era daqueles caras que eram obcecados por colegas de aula, colegas de trabalho, garotas conhecidas, até garotas aleatórias. Eu sabia o nome e o sobrenome de cada uma delas, mesmo que elas nem soubessem que eu existia. Sabe aqueles caras que seguiam as garotas no colégio, na faculdade, só pra ficar ouvindo a voz delas? E eu ficava sentado com os meus amigos ao redor dessas garotas, só pra ficar analisando, palavra por palavra, que elas diziam. Ai, você viu que ela sorriu pra mim hoje? Será que isso é um bom sinal? Isso sem contar as conversas imaginárias que eu tinha com essas garotas. Conversas imaginárias, é sério. Se existe a expressão bunda mole no dicionário, é pra ter uma foto minha aos meus 20 anos de idade. Então, cara, eu tô te dizendo isso porque quando eu mostro os meus resultados e falo das facilidades que eu tenho hoje pra sair com mulheres mais bonitas, é porque eu quero mostrar que eu aprendi a ser assim. Aprendi. E que, principalmente, eu nunca baixei a minha cabeça. Nunca. Assim como você, também nunca deve baixar a cabeça. Excelente. Agora vamos pro que interessa. Hoje eu quero falar pra vocês sobre o efeito turbulência emocional. Eu quero que vocês se preparem porque eu tenho certeza que vocês nunca ouviram nada tão profundo e tão efetivo sobre como conquistar uma mulher até hoje. Combinado? Mas antes de falar sobre o efeito turbulência emocional, é importantíssimo que você conheça uma coisa muito importante. Uma das coisas que foi um primeiro passo que eu dei quando eu comecei a entender o que realmente se passa na cabeça de uma mulher quando ela está sendo conquistada por um homem. E essa coisa se chama a hierarquia sociossexual entre os homens. Hã? Que porra de hierarquia é essa? Deixa eu explicar porque isso é muito importante para você entender. Em primeiro lugar, uma hierarquia, para quem não sabe, é a mesma coisa que níveis. Assim como no exército, por exemplo, existe o soldado, o cabo, o sargento, o coronel, o general, etc, etc. Tá, beleza, isso é uma hierarquia. Agora, por que sociossexual entre os homens? Olha, sociossexual é porque significa como as mulheres enxergam os homens em relação ao seu poder social e sexual no ambiente onde eles se encontram. Que, em outras palavras, significa dizer que é como os homens são vistos na cabeça de uma mulher, no subconsciente de uma mulher. Então, quanto maior for a sua posição hierárquica, maior são as chances de você se dar bem. Porque na cabeça da mulher, você é visto como um cara, quando o assunto é sociossexual, social, sexual, você é visto como um cara de mais poder. Se lembra quando a gente falou de valor ontem, daquela nota subconsciente que a mulher fica dando para os homens? Então, é baseado nessa hierarquia que as notas são dadas. Se tá parecendo um pouco difícil para você agora, calma, fica tranquilo que tudo vai ficar mais claro na sua cabeça. Eu não sei se você já pesquisou alguma vez na sua vida sobre conquista e sedução por aí. Existe muita coisa na internet. E todos os maiores mestres do mundo, que geralmente são ou americanos ou europeus, eles escrevem em primeiro lugar em inglês, óbvio, e eles dividem os homens geralmente em dois grandes grupos, que são os grupos dos homens alfas e o grupo dos homens betas. Resumindo a ópera, os alfas são aqueles caras que têm sucesso com as mulheres, enquanto os betas são aqueles caras que geralmente são mais tímidos e que passam a vida inteira sem conseguirem ser atraentes para as garotas que eles realmente querem. Não significa que o beta nunca consiga levar uma mulher para a cama, não é isso. Significa que as garotas que ele realmente querem, aquelas garotas que são realmente bonitas, as tops, aquelas gatas de cinema, sabe? Essas daí, os betas eles geralmente não têm chance. Beleza. O grande problema é que eu sempre achei essa divisão binária, né, entre alfa e beta, eu sempre achei essa divisão muito ruim na hora de trazer para nossa realidade Brasil brasileira. E por isso, depois de um bom tempo estudando, eu criei uma outra categoria. Uma categoria muito simples, chamada de homens deltas, que são os homens, digamos, normais. São os caras que ficam entre os alfas e os betas. Deixa eu te explicar exatamente como funciona cada uma dessas três hierarquias e, entendendo elas, a gente pode passar para o tão esperado efeito turbulência emocional.
Presta atenção que eu vou passar um pouco de ciência para vocês agora, beleza? Vamos começar por baixo então. Os homens betas. Os homens betas, na hierarquia, são aqueles, digamos, mais inferiores, tá? Eu não tô querendo dizer que os betas são inferiores comparados aos alfas. Não, tem muito beta aí que tem muito mais sucesso, às vezes, financeiro do que um alfa, por aí vai. Eu tô querendo dizer que quando o assunto é conquistar uma mulher, os betas, na cabeça de uma mulher, são vistos como caras de mais baixo valor. E por isso eu tô tratando aqui como inferiores, entre aspas, tá? Os betas, eles são aqueles caras que enxergam as mulheres como algo lindo e digno de ser admirado e contemplado, algo divino, sabe? Se dizem apaixonados pelo ser humano feminino. Os betas fazem de tudo, o tempo todo, para agradar as garotas. São geralmente mais sensíveis, mais compreensivos com as mulheres. Uma atitude bastante beta é de se aproximar da mulher como um amigo, ouvindo as reclamações que ela tem sobre a vida e principalmente as reclamações que ela tem sobre os outros homens de relacionamentos passados dela, por exemplo. Os betas, eles são excessivamente educados com as mulheres. Geralmente são vistos como caras super queridos, meigos, fofos. Mas na hora de ir pra cama, nunca são escolhidos. Pois é, os betas também geralmente são um pouco mais afetados e até um pouco mais afeminados às vezes. Eles geralmente cruzam as pernas, gesticulam, falam, reagem, um pouco mais parecido com o jeito feminino. Eu não tô aqui, calma aí, eu não tô aqui dizendo que nenhum beta é viado. Eu mesmo, a minha vida inteira, fui um beta. E não quero dizer de modo algum que beta é viado. Eu não quis dizer isso, tá bom? Eu tô querendo dizer é que o seu jeito, os seus três jeitos, sabe? A forma como gesticula, como fala, né? Geralmente o andar, geralmente é um pouco mais afetado, um pouco mais afeminado. E por isso, geralmente são homens que são mais chiliquentos, né? Fazem chiliques, birras, têm mais crises de ciúmes, gostam mais de discutir o relacionamento por qualquer coisa, que gostam mais de fofocar, mas que tudo isso, no fundo, esconde uma extrema insegurança sobre o que as mulheres, no fundo, acham deles. Tá bom? Mas não confunda uma coisa. Mulheres, elas simpatizam sim com os homens betas, mas uma coisa é simpatizar, outra é sentir atração sexual. Uma outra atitude bastante beta, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, é quando se declara pra uma garota antes do momento correto, dando flores, mandando longas mensagens de texto, comprando presentes super caros, deixando a garota ditar as regras, e por aí vai. Agora vamos falar dos deltas. Os deltas são os típicos caras normais, a grande maioria da população brasileira. São os caras que geralmente não conseguem ser atraentes para as mulheres que são realmente bonitas e só são atraentes para as garotas que eles geralmente não querem, para as garotas de baixo valor. Você lembra quando falamos de valor? Né? Valor significa o quão concorrida é aquela garota, o quão desejada ela é pelos outros homens. E os deltas, eles geralmente possuem um grande problema quando o assunto é valor. E o problema é que a grande maioria dos deltas, eles não gostam das garotas que querem eles. E gostam daquelas outras garotas que não querem eles. Entendeu? Esse é o grande dilema. É a grande sinuca de bico que a maioria dos brasileiros vivem hoje em dia. Todos os dias eu recebo e-mails e dúvidas justamente sobre isso. Porque homens dizem pra mim exatamente o que eu vou te dizer agora. Que é o seguinte. Quem gosta de mim, eu não quero. E quem eu quero, não gosta de mim. Quantas vezes eu ouço isso, vocês não têm ideia. E uma característica dos homens deltas é que, geralmente, eles acham as mulheres difíceis de serem entendidas, misteriosas, confusas. E, no fundo, eles têm um pouco de medo das mulheres, e principalmente da rejeição. E por isso eles procuram se afastar das mulheres que eles realmente gostam. Os deltas, eles ficam geralmente apaixonados por uma garota em especial durante toda a sua vida, ou durante anos da sua vida, mas passam o tempo todo sem coragem de abordá-la. Eles não são tão afetados, sensíveis, delicados e super compreensivos quanto os betas. E nem adoram, nem gostam muito de serem super amigos das mulheres. Não é esse o tipo delta. Uma atitude delta, ao contrário disso, é geralmente ser um pouco mais tímido, um pouco mais acanhado na hora de falar com as mulheres. E geralmente ter uma pane cerebral, tipo um branco na hora H. E, por fim, chegamos nos homens alfas, que são o centro das atenções de toda mulher. Mas, por incrível que pareça, enquanto os alfas são o centro das atenções de toda mulher, ao contrário disso, na cabeça dos alfas, as mulheres não são o centro das suas atenções. Hã?
Como assim? Pois é isso aí mesmo. Enquanto para um delta e para um beta, as mulheres os deixam pirados, emocionados, frustrados, saltitantes, irritados, super felizes ou indignados, para os alfas, as mulheres mexem bem menos com seu estado emocional e psicológico. Isso porque, para os alfas, existe sempre um objetivo de vida maior do que mulheres. Presta muita atenção no que eu acabei de dizer agora. Eu vou até repetir. Para os alfas, existe sempre um objetivo de vida maior do que mulheres. Alfas gostam de mulheres, mas é claro que gostam. Mas essa não é a maior missão das suas vidas. Essa é a grande diferença. Mulheres, para eles, são como uma diversão. E uma diversão precisa ser uma fonte de energias positivas. E no momento que ela começa a trazer mais problemas do que alegrias, então por que não passar para a próxima? O alfa, ele possui um sentimento sempre de abundância. Pro alfa sempre tem de sobra por aí. Não existe, ela é a mulher da minha vida, ela é a minha princesa. Não, pelo contrário. É sempre, ela é bonita, mas quantas outras gatas não existem por aí? Se lembra daquele e-mail que eu escrevi sobre caçar javalis? Pois é, esse é o sentimento do homem alfa. Uma boa forma de encontrar um alfa por aí é reparar em um grupo social. Geralmente é aquele cara que gosta de se impor um pouco mais, de liderar o ambiente. Geralmente um cara carismático, que gosta de contar as suas histórias. Possuem geralmente uma personalidade mais forte, são vaidosos e não permitem, de forma alguma, que nenhuma mulher saia por cima em relação a ele e principalmente na frente dos outros. Entende? O mindset, a mentalidade do alfa, ela é outra. A forma como ele enxerga as mulheres é outra. E justamente por eles enxergarem as mulheres de um jeito diferente, as mulheres enxergam eles de um jeito diferente também. Beleza. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer que o efeito turbulência emocional, o efeito que eu vou te dizer em breve qual que é um efeito causado pelos homens alfas. É claro que os alfas não estudaram isso quando eram criança. Eles naturalmente aprenderam a agir dessa forma, a fazer o efeito turbulência emocional naturalmente. Assim como, por exemplo, você nunca estudou português para falar português, um alfa nunca precisou estudar a fórmula alfa ou o efeito turbulência emocional para ser um alfa e para usar o efeito. Mas, se por algum acaso você não aprendeu naturalmente, é o nosso trabalho, é o seu trabalho hoje, como foi meu trabalho há 7 anos atrás, a gente parar alguns minutos, sentar a bunda na cadeira e estudar um pouco, entender o que é o certo a se fazer com as mulheres. Sem blá 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 de que você precisa continuar do jeito que você é e não sei o que, isso aí é papo furado de autoajuda. Eu tô te dizendo aqui o que funciona, e o que funciona é agir e se comportar como um alfa. Excelente, mas agora, que diabos é esse tal efeito turbulência emocional? Ótima pergunta. O efeito turbulência emocional, em inglês, é o que se chama de dread game. Dread game. Quem quiser pesquisar no Google um pouco mais, fala inglês, bota aí no Google. Mas que, em outras palavras, significa nada mais, nada menos do que dar sinais imprevisíveis, ambíguos, perigosos e misteriosos para chamar a atenção da garota quando você estiver fazendo uma interação com ela. A interação, seja qual for, pode ser quando você estiver conquistando ela, pode ser quando você estiver namorando com ela, não interessa. Funciona em qualquer estágio da interação. O que acontece é que mulheres, elas se excitam demais com drama e fortes emoções, mesmo que elas não admitam isso. Toda vez que você fizer isso, ela vai ficar pensando, por que ele fez isso? Ela vai perguntar para as amigas, será que ele gosta mesmo de mim? O que ele quis dizer com isso? E ela vai ficar, cada segundo do dia e da noite, pensando sobre você, pensando sobre o que você disse, pensando em como melhorar a imagem dela para você. E aí sim, cada vez mais, os sentimentos dela por você vão simplesmente explodir de amor. E o resultado disso é tudo muito simples. Ela vai fazer, no fim das contas, tudo para te agradar. E esse é o grande segredo do efeito turbulência emocional. Presta atenção agora. É alternar entre se mostrar um cara distante, mas ao mesmo tempo se mostrar um cara caloroso e amoroso. Entenderam? É entre distante, caloroso. Distante, caloroso. Puxa, empurra. Puxa, empurra. Ora você agrada, ora você se afasta. Ora você ferve, ora você esfria. Goste disso ou não, essa é, sem dúvida, uma das melhores formas de lidar com as mulheres. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, porque eu adoro exemplos, eu acho que as pessoas aprendem com exemplos. Então lá vai alguns exemplos. Você pode elogiar ela, dizendo que ela é uma garota muito bonita para estar sozinha na festa desse jeito. Então, de repente, você pega ela pelo braço e diz que vai arranjar um namorado para ela.
entendeu? Por um lado, você diz que ela é muito bonita pra estar sozinha na festa desse jeito, então ela tá achando que você tá cantando ela, que você vai tentar ficar com ela, mas aí de repente você pega ela pelo braço e diz que vai arranjar um namorado pra ela. Do tipo assim, olha, não sou eu o cara que vai ficar contigo. Vai dar uma embaralhada na cabeça dela, e esse é o objetivo. E aí você pega ela pelo braço e, claro, apresenta só os caras mais feios pra ela, os mais gordos e mais esquisitos pra ela. Aí você fala assim, esse cara tem a sua cara, você viu? Ela vai ficar louca. Um outro exemplo também, por exemplo, clássico esse daí, é de mandar uma mensagem surpreendente e emocionante, uma mensagem querida, um elogio, alguma coisa pra ela, não interessa, mas que seja legal, e depois simplesmente não entrar no WhatsApp por 2 dias. Entendeu? Céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. Essa é a sacada. Ou também você faz, por exemplo, um comentário agradável pra garota que você quer pegar. Vamos supor que você tá numa roda de mulheres. Você fala pra garota que você quer pegar um comentário agradável. E em seguida, você fica conversando com uma amiga dela, que tá do lado dela. E só fica dando atenção pra amiga dela. E, de repente, você vai até dar uma paquerada sutil naquela amiga dela. Ou elogiar o jeito meigo e carinhoso dela. E depois dizer que vocês nunca dariam certo juntos. Ou quando acontece da garota que você quiser ficar, começar a dar mole pra algum cara na sua frente. Nessa hora, permaneça inabalável. E aproveite pra dar umas dicas de paquera pra ela. Para de mexer o cabelo desse jeito, tá ficando muito ruim. Você é muito ruim paquerando. Ou, por exemplo, você mostra ser um cara sério, comprometido, focado no seu futuro, mas ao mesmo tempo você diz que adora viajar pelo mundo, curte a vida, ir pra praia e que valoriza muito a sua independência e liberdade. Qual é a grande sacada disso? É que você vai dar pra ela 2 cenários distintos. A cabeça dela vai embaralhar, ela não vai conseguir te decifrar. Por um lado, você mostra que é muito sério, muito focado, gosta de trabalhar, que é um cara dedicado, é um cara que quer construir um futuro pela frente, que quer ganhar dinheiro, que vai ter uma empresa, que vai ter um negócio, que vai ter uma carreira, que vai fazer sucesso. Aí você mostra tudo isso pra ela. Ela vai gostar disso. Mas, por outro lado, você mostra que você gosta de ir pra praia, você gosta de viajar pelo mundo e que você gosta muito e você valoriza muito a sua liberdade e a sua independência. Esses cenários opostos vão deixar na cabeça dela uma confusão mental e emocional que vai fazer ela ficar obcecada por você. Uma dica para um primeiro encontro de turbulência emocional é você fazer um primeiro encontro cheio de surpresas, novidades, ser engraçado, demonstre estar sempre muito bem consigo mesmo, dando risadas e tudo mais. E depois, simplesmente fique 3 dias sem nem ligar o telefone. Em outras palavras, você tem que fazer ela percorrer por uma montanha russa de emoções. Eu dei alguns exemplos aqui, aposto que a sua criatividade vai gerar uma série de outros exemplos, mas a grande sacada é você se conectar com os desejos mais íntimos de toda mulher. Fazer ela ficar louca só de pensar no seu nome. Use e abuse da turbulência emocional. E assim, você será visto por qualquer mulher como o maior camisa 10 da sua cidade. E isso independente de você ser famoso, rico, bonito, alto ou musculoso. Eu mesmo não sou nenhum desses aí. E posso dizer uma coisa, eu não tenho nada a reclamar quando o assunto é mulher. E olha, pra vocês terem uma ideia, eu não era nem delta, eu era um beta. E hoje eu posso te dizer que eu tenho sempre o controle da interação com qualquer mulher nas minhas mãos. Eu sei que é fácil falar isso, e agora você deve estar se perguntando, Cássio, eu não nasci um alfa. Como que eu faço para mudar o meu comportamento de vez e ter as atitudes corretas, as atitudes alfas? Provavelmente deve vir agora na sua cabeça algum amigo seu, um ex-colega de colégio ou de faculdade, algum amigo ou até inimigo, não interessa, mas alguém que fosse na sua vida um verdadeiro alfa. Você deve estar pensando agora o seguinte, pô, eu sou tão diferente desse cara. Então esse momento agora é muito importante para você entender. Essa é a grande notícia esperada, a notícia mais esperada de todas. É que você não precisa nem ter nascido alfa e nem ser um alfa. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Você não precisa nem ser um alfa. Porque, no fundo, basta você passar a imagem pra garota de que você é um alfa naquele exato momento que ela vai te tratar como se você o fosse. Simples assim. O segredo é conhecer as técnicas e os comportamentos alfas e agir dessa maneira na frente das mulheres e dessa forma que elas vão te enxergar. É como mudar da água pro vinho, do 8 pro 80. Eu lembro até hoje dos primeiros dias que eu comecei a usar as técnicas alfas. Foi simplesmente fantástico. Meu quarto, na época, virou um verdadeiro motel. Bom, você agora conheceu um pouco do efeito turbulência emocional. Tá, mas como é que eu faço para gerar o efeito alfa completo? Esse tal efeito alfa que tem todas as técnicas, os comportamentos que todo alfa executa e faz quando está diante de uma mulher.
Então deixa eu te contar uma coisinha que talvez você não saiba. Um segredinho que vem sendo guardado às 7 chaves de você. A grande sacada que está por trás de todo o homem alfa e de conquistar qualquer mulher bonita é a seguinte. Se segura aí. Cara, toda mulher passa por um processo mental de 3 fases antes de decidir ir pra cama ou de se apaixonar por um cara. Exatamente. Todo alfa, mesmo sem perceber, ele leva a mulher através desse mesmo processo mental de 3 fases antes de ir pra cama com ela. São verdadeiros 3 passos mentais que você precisa seguir para levar uma mulher pra cama. Assim, dessa forma, você vai saber a hora exata da interação para gerar fortes emoções no cérebro de uma mulher. E assim, ela vai ficar tentando te decifrar, inquieta, pensando em você o dia todo, mesmo que você não esteja por perto. E quando uma mulher pensa em você, quando você não está por perto, é porque ela está ficando apaixonada por você. E aí, levá-la para a cama vai ser mais fácil do que tirar doce de criança. Olha, há 7 anos atrás, eu tive que aprender fora do país sobre a ciência que está por trás das 3 fases da Fórmula Alfa. E hoje, pela primeira vez no Brasil, os brasileiros podem ter acesso à mesma fórmula que mudou, na época, a minha vida. Foi por isso que eu criei a Fórmula Alfa 3F, para dar a oportunidade aos brasileiros de terem os mesmos resultados que eu tenho hoje com as mulheres. E nada me deixa mais orgulhoso do que ver as pessoas transformando as suas vidas da mesma forma que eu transformei a minha. Eu lembro que eu ensinava sobre as técnicas alfas para amigos, familiares e até amigos de amigos. E aos poucos eu fui percebendo que as pessoas simplesmente não faziam ideia de que existe um sistema que está por trás de conquistar qualquer mulher. É claro que se você adquirir o sistema Fórmula Alfa 3F hoje, você não vai estar amanhã mais alfa do que o George Clooney, por exemplo. Mas você terá em mãos o mapa da mina de ouro. E aí é só ir lá e fazer acontecer. Você terá um guia completo, um passo a passo, para você, aos poucos, ir evoluindo até onde você sempre quis chegar. E é justamente isso que a Fórmula Alfa 3F vai te dar. Você vai fazer qualquer garota ficar obcecada por você e te considerar o maior alfa das galáxias. Nem mal ela vai saber que você aprendeu tudo isso com o Cássio De Luca. Cara, é simplesmente demais. É ter poder nas mãos. E se você adquirir o sistema Fórmula Alfa 3F e por algum acaso você não se apaixonar pelo sistema, você terá ainda a minha famosa garantia de 100% do seu dinheiro de volta. É mesmo, a minha garantia que já me deixou famoso entre os meus alunos. Então você experimenta o programa e se a Fórmula Alfa 3F não fizer exatamente o que eu estou te prometendo, eu faço questão de você ter o seu dinheiro de volta. Mas, só abrindo um parênteses aqui, você pode ficar tranquilo, tá? Porque você não vai precisar pedir o seu dinheiro de volta. Eu digo isso porque eu confio que o programa Fórmula Alfa 3F vai funcionar para você também. E você vai ver que esse vai ter sido o melhor investimento da sua vida. Então clique no botão abaixo e adquira hoje mesmo o programa Fórmula Alfa 3F e faça parte do nosso time. E é isso aí. Se você ainda não tomou sua decisão, eu vou te dizer que, como sempre, restam apenas 3 opções para você. A opção número 1, que é simplesmente ignorar essa oportunidade e continuar com a sua vida do jeito que tá. Ficar parado sempre foi uma opção. E nada contra isso. Tem gente que realmente está satisfeito com a sua vida amorosa, a sua vida pessoal, e não tem interesse nenhum de conquistar mulheres mais bonitas e mais interessantes. É uma opção. Mas também tem a opção número 2, que é ouvir as minhas dicas gratuitas que eu dei pra você e também ficar pesquisando mais e mais coisas na internet, tudo por conta própria, gastando, claro, bastante tempo e energia e fazer tudo do seu jeito, na base da tentativa e erro. Basicamente, seguir os caminhos das pedras, né? Assim como eu fiz há 7 anos atrás. E olha, uma coisa eu posso te dizer, esse é um caminho duro, mas também pode dar certo. Ou você pode também optar pela terceira opção. É você tomar a decisão de poupar muito tempo e dinheiro e investir em você. Porque não há investimento melhor no mundo do que investir no futuro da sua vida pessoal. Você não faz ideia de quanto a sua vida pode ser diferente graças a um simples poder de conquistar mulheres mais bonitas. Tudo vai mudar, inclusive a forma como seus amigos e familiares vão te tratar, vão te enxergar. E você pode aproveitar essa oportunidade agora e adquirir um material mais sincero e mais surpreendente sobre como conquistar uma mulher nota 9. E olha, você pode escrever, você nunca vai encontrar nada igual à Fórmula Alfa 3F no Brasil. E tudo isso com risco zero.
Então, se você já tomou a sua decisão, clique no botão abaixo, aqui, agora mesmo, e adquira o sistema completo, a Fórmula Alpha 3F, e comece hoje mesmo a causar o efeito alfa nas mulheres mais bonitas da sua cidade. Realize o pagamento de forma extremamente segura, através de uma página do Hotmart, que é uma empresa do grupo Buscapé, que você já deve conhecer, e eu posso te dizer que essa será uma evolução, um passo a passo, que você vai ter para o resto da sua vida. Eu vou pegar você pela mão e vou levar de onde você está agora para onde você sempre quis chegar. E essa é uma responsabilidade minha com você. E assim, você vai poder recuperar a sua autoestima, voltar a ter um sorriso estampado de orelha a orelha, porque, cara, é muito mais fácil ficar feliz quando se tem uma gata de verdade do lado. Você pode escrever isso. E quem sabe, você poderá arranjar uma namorada especial, uma amizade colorida, com benefícios. Ou, quem sabe, aproveitar a sua vida de solteiro, que você sempre sonhou, e ter um rodízio de jovens mulheres, todas a seu serviço. Cara, se você ainda não se decidiu, não tem problema. Agora, se você já se decidiu, essa é uma ótima hora. Seja bem-vindo ao time. Você será agora um membro guiado por mim e pelo meu grande parceiro Marco, o vulgo Risoles, o meu parceria de longa data e o cara mais cara de pau do país. Eu e o Marco vamos guiar você para onde você sempre quis chegar. A gente tá junto nessa. É isso aí. Até mais, um forte abraço.